Boa noite. Desde janeiro deste ano, o Serviço Regional de Proteção Civil tem um novo presidente. José Oliveira Dias deixou os Açores para desempenhar idênticas funções na Madeira, numa comissão de serviço de 3 anos. Capitão da Força Aérea, José Oliveira Dias é o convidado de hoje do programa Em Entrevista. Muito boa noite, Sr. Capitão. Preside ao Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira desde o dia 24 de janeiro. Quais têm sido as suas principais preocupações nestes primeiros dias? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. As grandes preocupações neste momento é inteirar-me de todo o processo interno do próprio Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira e começar que já foram começados há algum tempo, os contactos com todos os agentes de proteção civil e mais se seguirão, de forma a que possamos ter uma visão global de todo o sistema de proteção civil e ele seja visto como um todo e não de forma sectorial. Já reuniu com muitas entidades? Já reuni com bastantes entidades, posso dizer que já reuni com o Comando Operacional da Madeira, com a Polícia de Segurança Pública, com a Guarda Nacional da Republicana, com a Portugal Telecom, com a Eletricidade da Madeira. Ontem mesmo fiz a primeira visita ao Porto Santo nestas funções e já estive reunido com a Câmara Municipal do Porto Santo e com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e com o seu comandante também. Já têm preparadas algumas tarefas conjuntas? O que é que já delinearam nestes primeiros encontros? Neste momento já começámos a traçar algumas estratégias futuras, percebendo as próprias necessidades das entidades. Um dos exemplos desta articulação já é a preparação da comemoração do Dia Mundial da Proteção Civil, que, embora se comemore o dia efetivo no dia 1, as comemorações vão acontecer no dia 3 de março e já estamos a preparar em conjunto uma exposição estática e com uma componente prática também muito grande, com todas as entidades que são agentes de proteção civil, incluindo os serviços municipais de proteção civil também. Já percebi que há aqui um interesse seu em que estes simulacros façam com diversas forças de socorro à população e segurança. Porquê? Porque é um objetivo meu. Porquê? Porque, per si, ninguém consegue fazer algo, mas não consegue fazer muita coisa, mas juntos temos muita força. E se todos contribuirmos para o mesmo fim, que é ter uma força, um sistema de proteção civil mais forte, todos temos que colaborar para o mesmo sistema, não é? Ao longo destas reuniões com estas entidades, que preocupações é que tem ouvido por parte das diferentes entidades com quem já reuniu até agora? Não, eu não queria muito particularizar, portanto, iremos fazer a nossa avaliação, mas a colaboração, a articulação são sempre pontos sempre a serem melhorados e que são sempre focados, e daí também haver a necessidade da realização de exercícios e que também já num âmbito mais a longo prazo, mas ainda no ano de 2017, já estão a começar a ser de alguma forma planeados. Vi, já aqui disse que reuniu com os autarcas e com as entidades responsáveis pela proteção civil do Porto Santo. Do Porto Santo, há alguma preocupação especial? Como é que olha para aquela ilha, apesar de não ter muitos problemas em termos de proteção civil, mas que no verão sofre ali também um bocado os constrangimentos naturais do socorro à população, que tem a ver com o aumento do turismo? Sim, é evidente que o Porto Santo, a ilha de Porto Santo, até pela dupla insularidade a que está sujeita, vamos olhar para ela com as suas particularidades, mas sempre pensando num sistema regional e num sistema particular de proteção civil e socorro. Durante o período de verão, há aqui uma equipa da IMIR que era destacada para acompanhar, a EMIR, a equipa médica de intervenção rápida, para acompanhar, digamos assim, este fluxo de população até à Ilha Dourada. Esta equipa vai manter-se?
garantidamente que vai manter-se, porque é uma mais-valia, é uma solução, uma ótima solução para o socorro à população, até porque todos nós sabemos que há uma multiplicação da população do Porto Santo nesse período, e garantidamente a EMIR irá fazer o seu destacamento a Porto Santo. Na semana passada, o senhor reuniu já com o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Um dos assuntos focados foi a necessidade de aumentar o número de efetivos dos bombeiros voluntários do Porto Santo. O que é que pode ser feito neste sentido e quais são as suas principais preocupações em relação aos bombeiros do Porto Santo? Aqui, como eu disse, eu não gostava muito de particularizar e gostava de ver mais como um sistema regional, e eu não penso só o Porto Santo em particular, penso a região autónoma da Madeira no seu todo. E aquilo que foi focado também, e que já foi alertado, há a necessidade de fazer um incentivo ao próprio voluntariado, aproximando os corpos de bombeiros dentro da própria sociedade, para que ela própria conheça as missões que lhes são atribuídas. E é neste caminho que iremos trilhar em conjunto para que o voluntariado e o socorro, seja de Porto Santo, seja de qualquer outra zona da região autónoma da Madeira, seja assegurada de forma eficaz e eficiente. Isto quer dizer que nesta altura não é muito conveniente despender verbas para a contratação de bombeiros, é isso? Eu não estou a falar se as verbas serão despendidas as que forem necessárias. Agora, aquilo que temos que aferir de uma forma muito concreta é as reais necessidades e depois verificarmos em conjunto todas estas necessidades e a forma como elas vão ser colmatadas. Eu, como digo, nem sempre é preciso dinheiro, mas às vezes é preciso visões e estratégias diferentes. Alguns dos nossos quartéis e das nossas corporações de bombeiros têm um quadro de pessoal extremamente envelhecido. Alguns quartéis, alguns bombeiros não recrutam, não fazem recrutamento pessoal há mais de 10 anos. Como é que olha para esta realidade? Esse também foi um dos temas abordados. Até logo à minha chegada tive a oportunidade, por uma ocasião de uma cerimónia de entrega de material aos corpos de bombeiros, oriundo do Fundo de Solidariedade, lhes foi dito e foi transmitido e foi de alguma forma a visão do próprio serviço que vamos ter que arranjar estratégias conjuntas para solucionar alguns problemas que são identificados. Agora, também não nos podemos esquecer que o próprio Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, ainda no ano de 2016, disponibilizou uma verba adicional aos protocolos assinados para que existam promoções na carreira dos corpos de bombeiros, que é uma das formas, por exemplo, de fazer a atração de mais recursos para ele, e agora estamos a preparar todo o processo de formação para que os elementos possam progredir na sua carreira de forma sustentada. Sr. Comandante, Sr. Presidente, os bombeiros do Funchal já podem ser sapadores, o processo aguarda apenas por uma regulamentação. Era importante que a região, e que no caso específico do Funchal, houvesse sapadores? Eles já são municipais, não é? Portanto, existe aqui um misto para o Funchal de bombeiros voluntários, que são os madeirenses, e os bombeiros municipais. Eu acho que é importante, nesta fase inicial, e peço desculpas se não lhe responder em concreto à sua pergunta, até porque ainda não tive a oportunidade de me reunir com eles, de aferirmos, se calhar, que um modelo atualmente em uso até poderá ser o mais favorável, até porque potencia o voluntariado, não descura o profissionalismo, o profissional através dos municipais. Portanto, é no equilíbrio entre estas duas necessidades que vamos ter que nos ajustar. Mas porquê que muitas vezes ouvimos falar que era uma mais-valia termos sapadores na Madeira, por exemplo? Estamos a falar de sapadores florestais, ou bombeiros sapadores. Bombeiros sapadores. Pronto. É preciso perceber que os corpos de bombeiros, por legislação, existem
2 ou 3 tipos, os voluntários, os municipais, os sapadores e os privativos. Portanto, há que fazer uma distinção muito clara o que é bombeiro sapador e o que são sapadores florestais. Isto é importante. Portanto, eu não me queria, neste momento, até porque ainda não tive a oportunidade de me reunir com as entidades em causa e perceber em concreto, portanto, há que fazer esta distinção, o que são bombeiros sapadores e o que são sapadores florestais. Portanto, e os bombeiros sapadores, neste caso, não se justificavam aqui na Madeira? Neste momento, eu não me vou pronunciar antes de ter dados mais concretos após as reuniões que vou ter. E, como bem disse, já me reuni sim com a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, em que foram elencados várias necessidades e nenhuma delas me foi elencada a necessidade da existência de sapadores. Estamos a falar da Proteção Civil, que engloba um trabalho que é multidisciplinar, digamos assim. Há aqui uma grande interligação com as câmaras municipais. Como é que estão estas reuniões de coordenação da Proteção Civil aqui na Madeira? Mantêm-se semanalmente? Como é que é este trabalho? Explica um pouco a quem nos está a ouvir como é que é feito este trabalho, porque às vezes é um trabalho que fica, digamos assim, distante do olhar público, mas que na altura de atuar é um trabalho que se revela bastante importante, nomeadamente na articulação dos meios. Como é que como é que são feitas essas reuniões? As reuniões são feitas, há um briefing que é feito semanalmente no Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, em que estão todas as entidades que fazem parte do Comando Regional de Operações de Socorro, em que são feita a avaliação meteorológica para os dias subsequentes e uma avaliação dos dias que já passaram, e depois todas as entidades apresentam os seus dados e as suas preocupações, de forma a podermos fazer uma programação dos planos, se assim houver necessidade de as fazer, de forma conjugada e articulada, e que todos tenhamos conhecimento daquilo que está a acontecer. Já tivemos aqui uns dias de chuva, uns alertas de laranja. Alguma preocupação especial nestes últimos dias? Não aconteceu nada de especial, não houve qualquer tipo de ocorrência digna de registro, mas isso é revelador de que as reuniões e os briefings que acontecem à segunda-feira no Serviço Regional são positivos, porque todas as entidades ficaram a conhecer o que iria acontecer. Sr. Presidente José Oliveira Dias, qual é a sua visão para o Serviço Regional de Proteção Civil? Eu gostava, antes de passar à visão propriamente dita, gostava de fazer aqui um bocadinho de uma introdução para que possamos conseguir chegar ao resultado final. Tendo por lema que a proteção civil é uma tarefa de todos, e feita uma análise, e isto é indesmentível, que a realidade da região autónoma da Madeira e a sua situação geográfica é uma realidade insular e, consequentemente, a capacidade de resposta é sempre, de alguma forma, limitada a uma situação de catástrofe, porque a situação de catástrofe só acontece quando esgotamos a capacidade de responder a ela própria. Portanto, a perspectiva do próprio serviço acho que deve ser uma perspectiva com todos os agentes de proteção civil, sempre numa perspectiva de abrangência, integração e coordenação. Sempre com o objetivo de máximo de todas as entidades de fazer a proteção, em primeiro lugar, das vidas, dos bens e das infraestruturas críticas que se encontram na região autónoma da Madeira, na sua componente safety, exclusivamente. E porquê? Porque todas elas, caso sejam afetadas, terão em sérios impactos, seja na saúde, na segurança, no bem-estar e no próprio funcionamento da região autónoma da Madeira. E também é preciso termos, de alguma forma, conhecimento da missão que está atribuída ao próprio Serviço Regional, que é prevenir os riscos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, bem como resolver os efeitos decorrentes de tais situações, socorrendo pessoas e protegendo bens. E ainda tem uma atribuição mais genérica que de orientar, coordenar e fiscalizar as atividades exercidas pelos corpos de bombeiros, bem como todas as atividades de proteção civil e socorro. Isto para quê? Para enquadrar exatamente a visão. Aquilo que eu pretendo é afirmar o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira como um serviço de proteção civil moderno, eficiente, eficaz e participativo. Moderno porquê?
porque as exigências atuais não são exatamente as mesmas que são há 5 anos, ou há 10 anos, e de certeza absoluta não serão as mesmas que irão ser daqui a 5 anos e há 10 anos. Eficiente porquê? Porque os recursos são escassos, são limitados, não diria... temos que os empenhar do ponto de vista operacional de uma forma assertiva. Eficientes porquê? Porque o Serviço Regional e todos os agentes de proteção civil, como disse, pelas missões que lhes estão atribuídas, podem ter que responder a situações simultâneas e diversas, portanto, temos que ser assertivos no seu acionamento. E participativo porquê? Como disse ao princípio, as reuniões e a tendência, a minha visão é de agregação, participativo em que todos os agentes de proteção civil participem no Sistema Regional de Proteção Civil da Madeira. E como é que pretende afirmar essa modernidade que aqui falou? Só através dos meios tecnológicos ou também através de formas de trabalho, de equipa e de recursos humanos? Não, eu acho que é a conjugação de tudo isso, desde do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de formação, do ponto de vista de atuação e de metodologia, provavelmente, de trabalho. Já aqui falou que uma das competências do Serviço Regional de Proteção Civil é também fiscalizar a atividade dos bombeiros. Da sua experiência, do trabalho que tem desenvolvido até agora, que tipo de fiscalização é feita e quais são as principais recomendações ou alterações que se faz a partir dessa fiscalização? O Serviço, através da Inspeção Regional de Bombeiros, tem a obrigatoriedade de fazer inspeções técnicas aos corpos de bombeiros. É evidente que podem ser, eu não estou a dizer que foram, podem ser detectados inconformidades. E é sempre dada uma solução para a correção das inconformidades. Não há inconformidades em que ponham em causa a componente operacional. Agora, é evidente que, como dirigente máximo do serviço, quererei sempre atingir a excelência. E para isso vamos progredir, vamos continuar e cada vez mais ser exigentes nas inspeções técnicas. Ainda este mês ficamos a saber que a Câmara do Funchal e a Câmara Municipal de Lisboa fizeram um acordo para a formação de bombeiros sapadores. 24 novos bombeiros vão receber formação de sapadores. Em princípio, portanto, os bombeiros do Funchal, municipais do Funchal, continuam tal como estão, porque ainda a legislação, não há regulamentação no sentido da passagem oficial a sapadores. Na sua opinião, deve a Madeira ter ou não uma escola de bombeiros? O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira já tem um centro de formação que se é sediado no próprio serviço. E como deve provavelmente saber, eu sou adepto em que a formação não é uma despesa, mas é um investimento. E eu próprio, enquanto nas anteriores funções que tinha, eu próprio fiz um protocolo com o Regimento de Sapadores Bombeiros exatamente para potenciar a formação e o centro de formação, até porque de alguma forma reconheço que o Regimento de Sapadores Bombeiros tem um grande know-how em determinadas áreas e é evidente que nós teremos todo o interesse em potenciar o nosso centro de formação da região autónoma da Madeira e, como eu costumo dizer, peço desculpa, o centro de formação não é do serviço, mas é da região. Já pensou nas prioridades para o centro de formação? Estão a ser avaliadas. Vai ter que recrutar formadores no exterior ou temos formadores suficientes aqui na Madeira para fazer essa atividade de formação dos bombeiros e de todas as equipas de socorro? Temos formadores neste momento, mas provavelmente vamos ter que aumentar a bolsa de formadores, mas na região. Está aqui e já disse desde janeiro deste ano, já conhece todos os cantos à casa, ou seja, já conhece todo o arquipélago da Madeira ou ainda não? Vou conhecendo. Pouco a pouco é evidente que daqui a mais algum tempo conhecerei melhor o arquipélago da Madeira. Já passou pelos locais onde aconteceram os incêndios? Infelizmente ainda não tive essa oportunidade, há bocadinho, como dizíamos aqui no back-office, pouco tempo tenho para dormir e infelizmente ainda não tive a oportunidade
de visitar. Falamos agora de investimentos. Ao abrigo do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos, foi esta semana aprovada uma candidatura para a compra de veículos operacionais de proteção e socorro da responsabilidade do Serviço de Proteção Civil da Madeira. Que tipo de veículos são estes e que, digamos assim, que funções é que eles vão fazer? Neste momento, a candidatura, sabendo que provavelmente iria ser uma das perguntas, a candidatura versa 5 tipos de veículos, que foi aquilo que foi identificados como prioritários para a região. Veículos de ligeiro de combate a incêndios, 11 unidades. Veículos de equipamento técnico de apoio, 9 unidades. Veículo florestal de combate a incêndios, 2 unidades. Veículo de tanque tático florestal, 2 unidades. E veículo de comando tático, 10 unidades. Um investimento global da região que ronda os 2,7 milhões de euros, o que demonstra claramente a vontade de salvaguardar cada vez mais na sua componente operacional e reforçar a sua componente operacional dos corpos de bombeiros da região autónoma da Madeira. Portanto, estes veículos são para entregar aos bombeiros, é isso? Exatamente. Vão entrar em funcionamento quando? Neste momento nós temos a candidatura aprovada, foi muito recentemente, temos os cadernos técnicos já elaborados, estamos na fase de elaboração dos cadernos de encargos para serem lançados os concursos públicos, uma vez que pelo valor até são concursos públicos internacionais. Esperemos ter os carros o mais rapidamente possível. Já tem uma estratégia de investimento traçada para os próximos 3 anos? Sim, isto também tem sempre as suas contingências financeiras, mas vamos traçá-la, e estamos a traçá-la, de forma a que os investimentos na região autónoma da Madeira, na área da proteção civil e do socorro à população sejam assertivos, de forma a que, como disse no princípio, e na visão, haja eficiência, eficácia e modernidade na atuação. E em termos de equipamentos? Que equipamentos é que podemos ter? Já se falou aqui no investimento de 1,5 milhão de euros, já se ouviu falar, digamos assim, aqui neste programa ainda não falámos. Que tipo de investimento é este? Aquilo que está a ser equacionado e que já foi elaborado até uma candidatura ao PO-SEUR no valor de 1,5 milhões de euros, é verdade. Tem a ver com equipamentos de proteção individual, equipamentos de trabalho manual no combate a incêndios e, basicamente, é sempre na componente da salvaguarda da vida humana, até do próprio bombeiro, que eu acho que é fundamental que nós não pensemos que só acontece aos outros, mas também pode acontecer aos nossos e devemos protegê-los de uma forma efetiva. Falamos agora um pouco dos projetos que a Proteção Civil da Madeira pode vir a desenvolver. Já tem alguns em mente? Sim, já há alguns que já vinham a ser elaborados e há alguns que já estão em mente para serem realizados, mas para sustentar uma visão tem que haver objetivos, é evidente. E a visão que eu há bocadinho lhe disse, um serviço regional de proteção civil moderno, eficiente, eficaz e participativo, tem que ser sustentado por, na minha perspectiva, por 4 objetivos. Aumentar a cultura de proteção civil da região autónoma da Madeira, aperfeiçoar as capacidades de comando, controle e comunicações em ações de proteção civil, prestar um socorro eficaz e eficiente em todas as dimensões da região autónoma da Madeira. Não podemos focalizar só na emergência pré-hospitalar, descurando todo, nem focalizarmos só nos incêndios florestais, descurando. Por isso eu digo que temos que ver a dimensão num todo e ainda reforçar as capacidades de prevenção e preparação da população e dos agentes de proteção civil através do fortalecimento da formação, sensibilização, articulação e coordenação. No primeiro objetivo, por exemplo, eu acho que muitos poucos nós provavelmente sabemos, mas já temos projetos que vêm do passado, desde 2011, e que... O primeiro objetivo que é aumentar a cultura da proteção civil. Exatamente. Como é que se faz esse trabalho? Através de uma sensibilização
e de uma participação ativa dos agentes de proteção civil junto da própria comunidade. Mas só para lhe dar um exemplo, o Serviço Regional de Proteção Civil já se articula desde 2011 com a Secretaria Regional da Educação na área da sensibilização, num projeto que iniciou em 2011, que é a Segurança em Casa, na rua e na escola, que tem bastante sucesso, em que desde 2011 até a julho de 2016 foram realizadas mais de 600 sessões para um público que excedeu 32 mil pessoas, em que 18 mil deles foram alunos. Portanto, já temos aqui um potencial de sensibilizado, se assim podemos dizer, bastante grande. Mas não ainda satisfeitos, com a mesma Secretaria Regional da Educação, participamos num projeto que é a Educação para a Segurança e Prevenção do Risco, para o qual foi estabelecido um protocolo entre o Serviço e a Secretaria Regional da Educação, em que é uma sensibilização na comunidade educativa, em que desde o primeiro ano até ao 9º ano, todos os elementos são alvo de uma ação de sensibilização e que por ano é uma média de 24 mil alunos. Aquilo que nós temos que fazer não é cortar com o passado, é manter o que vem do passado, mas provavelmente potenciá-lo ainda mais noutras classes da própria comunidade, chamemos-lhe assim. É importante esta formação e esta cultura nas escolas? É importantíssimo. Na minha perspectiva, é importantíssimo porque, quer queiramos, quer não, os miúdos e os jovens de hoje serão os adultos da amanhã. Portanto, se nós começarmos a sensibilizar junto das comunidades educativas, com certeza que tiramos uma comunidade, ao longo dos anos, cada vez mais sensível à área da proteção civil, até porque, como lhe disse no princípio, o tema ou o lema da proteção civil é que somos todos nós. Nós verificámos aqui na Madeira, na altura das enxurradas do 20 de fevereiro de 2010 e também na altura dos incêndios de 2012 e 2013, também do ano passado, que sempre que acontecia uma tragédia, as pessoas ocorriam com grande afluência aos locais onde estava a decorrer os acontecimentos. Muitas das vezes travando um pouco ou dificultando um pouco o trabalho das autoridades de proteção civil. Como é que olha para este problema e que conselhos é que deixa à população? Que aguardem serenamente instruções das entidades competentes, que não vão para os locais de ocorrência, como disse muito bem, a permanência do aglomerado de pessoas e de veículos, porque com certeza que há veículos associados, dificulta em muito os acessos aos locais por parte das entidades competentes no socorro, e acima de tudo também que haja a prevenção delas próprias, porque em caso de algo acontecer inusitado, elas próprias estão a colocar em risco. Falamos agora um pouco também ainda na continuidade dos projetos. Está pensada alguma candidatura conjunta envolvendo os Açores, a Madeira e as Canárias, no sentido de se criar aqui uma estratégia de proteção civil? Eu agora fico aqui um bocadinho numa... Não, eu falo isto porque em tempos falou-se nos meios aéreos. E em termos de meios aéreos, se houvesse uma estratégia conjunta que pudesse acudir aos Açores, à Madeira e às Canárias, seria muito mais fácil implementar aqui ou fazer um concurso para uma candidatura conjunta. Na sua opinião, justifica-se ou não a presença de meios aéreos na Madeira? O senhor é da Força Aérea, apesar de ser enfermeiro, mas pela experiência que tem e pelo aquilo que ouviu dos seus companheiros pilotos, que também já trabalhou com muitos deles, qual é a sua opinião, qual é a sua leitura dos factos, uma vez que aqui na Madeira houve uma polémica da opinião à volta desta questão dos meios aéreos? É perfeitamente normal e até o próprio Governo Regional da Madeira pediu ao Governo da República um parecer sobre a possibilidade da utilização dos meios aéreos, aos quais aguardamos a resposta à solicitação feita pelo Sr. Presidente. Mas acha que pode ser viável um combate ao fogo através de meios aéreos aqui na Madeira, com um acidentado do terreno? Eu não me vou pronunciar em concreto, até porque foi pedido um estudo, portanto não me vou adiantar e, como deve calcular, como dirigente máximo da Proteção Civil, iriam sempre vincular a minha posição, a minha opinião. Agora,
é que vamos aguardar calmos e de forma serena a resposta do Governo da República, da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, e depois faremos a avaliação conjunta. O senhor já é enfermeiro, já aqui disse, é capitão também da Força Aérea, trabalhou a bordo de um helicóptero, o Merlin EH-101. Nestes terrenos acidentados, é fácil socorrer a população? A utilização de meios aéreos tem sempre as suas condicionantes, e os meios aéreos que servem para um local podem não servir para outro, até pelos seus aspectos da orografia do próprio terreno. Agora, para a experiência que eu tenho e que adquiri, até porque numa altura em que desempenhei funções de coordenador de evacuações aéreas da Força Aérea Portuguesa, também estava envolvido no combate SAR. A utilização de meios aéreos em terrenos desta natureza não é fácil. Temos que ponderar, temos que avaliar, e por isso eu não queria alargar muito sobre essa situação, aguardando serenamente a resposta pelos canais, a resposta que foi solicitada, e que ela seja dada pelos canais hierárquicos competentes. José Oliveira Dias, na Madeira está a ser desenvolvido um sistema de alerta de aluviões. Nestes últimos dias tem acontecido alguma chuva com alguma intensidade. Que tipo de informação já teve a oportunidade de ter acerca deste sistema de alerta? Sim, inclusive até já tive a oportunidade de estar reunido com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, foi uma das entidades com a qual eu há bocadinho me esqueci de dizer, e que estamos a avaliar de uma forma permanente a possibilidade de ainda melhorar o próprio sistema. Uma das missões do Serviço de Proteção Civil é contribuir para a revisão do Plano Regional de Proteção Civil. Vai haver alguma alteração? O que é que vai estudar? Vai fazer estudos sobre isto? Vai ser revisto, e para isso é que existem os exercícios, que é uma obrigatoriedade que decorrem pela lei após a aprovação de um plano regional de emergência de proteção civil. Já foi feito um exercício CPX no fim do ano passado, está a ser avaliado, irá ser convocada a Comissão Regional de Proteção Civil para que tenha conhecimento do próprio relatório, e posteriormente, até pela sua obrigação, ainda há bocadinho lhe disse, já está a ser programado um exercício LIVEX à escala, em colaboração com todas as entidades, para melhor ainda se aferir a articulação, os canais, a componente operacional, e posteriormente os exercícios servem exatamente para fazer a avaliação dos documentos, se eles estão execuíveis ou não. Está a ser montado no Porto Santo um radar meteorológico que vai permitir o conhecimento atempado dos riscos ligados ao estado do tempo. Neste momento, com que antecedência é que conseguem ter previsões de que algo de mal ou algum risco está para acontecer? É sempre com alguma antecedência neste momento, por isso até lhe disse, as reuniões de segunda-feira são iniciadas até pelo próprio Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que faz a previsão para os dias subsequentes, e temos estado em articulação direta com eles. Habitualmente a Proteção Civil vai continuar a lançar os alertas, digamos assim, na internet, ou como é que pensa fazer as comunicações com o público através da internet? Vamos, como já deve ter provavelmente até visto, já estamos a potenciar a própria portal do serviço. Estamos a utilizar, e não podemos fugir às redes sociais, vamos fazer a utilização de todos os mecanismos para que possamos chegar a um maior número de pessoas através dos órgãos de comunicação social, porque se é que já podem ser considerados as redes sociais órgãos de comunicação. Às vezes ouvimos falar de turistas perdidos nas nossas serras. A Madeira tem uma equipa de resgate em montanha. Como é que olha para este problema, para esta articulação? É preciso passar mais informação aos turistas? Em caso de chuva repentina, como é que a Proteção Civil vai lançar os alertas para as pessoas que lidam com os nossos turistas? Eu não vou alargar muito sobre este tema, até porque pode haver novidades a breve trecho. Isso quer dizer que estão a pensar no assunto? Estamos a pensar no assunto, inclusive não só nos próprios turistas, mas estamos a pensar também no assunto da própria equipa que
os treinos, a formação. Posso-lhe adiantar que no dia 25, por exemplo, foi já algo que lhes foi pedido para realizar um treino operacional para que eu possa estar presente e verificar efetivamente as condições operacionais. E temos equipas de resgate em montanha suficientes? Temos 90 homens. Já reuniu com os presidentes das câmaras municipais? Parece que ainda não. Não, só Porto Santo. Só Porto Santo. Quando é que espera reunir com os restantes presidentes? Tenho já agendado reuniões durante a semana que vem, mas sinceramente não lhe consigo dizer quais são, até porque não sou eu que estou a fazer a marcação diretamente. Falemos agora um pouco da sua atividade nos Açores. O senhor comandou o Serviço de Proteção Civil dos Açores entre dezembro de 2012 e dezembro do ano passado. Que experiência e que mais-valias retém deste trabalho que podem ser transferidos para a Madeira? Transferidos acho que não é bem o termo. O que eu posso dizer é que é verdade, desde o dia 17 de dezembro de 2012 até ao dia 26 de dezembro de 2016 assumi as funções de Presidente da Proteção Civil. Posso dizer que foi um desafio bastante aliciante, mas que transportar algo, eu acho que... São realidades diferentes. Exatamente. Porquê? As realidades são diferentes, a dispersão geográfica entre ilhas é diferente, nos Açores são 9 ilhas, que são 2 ilhas, a orografia é diferente, os comportamentos são diferentes, portanto, uma realidade açoriana não é exatamente transporte, né, para uma realidade madeirense, portanto, e porto-santense. Em comum tinham as enxurradas, digamos assim? Há riscos semelhantes, mas é evidente que aqui há um potencial maior para riscos de incêndio florestal. Nos Açores não existia, nos Açores existiam os riscos de sismo, aqui não existe ou é residual. Portanto, são realidades completamente distintas e eu, embora traga aprendizagem, porque trazemos sempre aprendizagem para os locais por onde passamos, são realidades distintas e... Como é que é lidar com os sismos? Um fenómeno que não se pode prever, pelo menos com antecedência, quando eles acontecem, já está quase tudo, digamos assim, acontecido. É sempre complicado. Agora, é evidente que o sismo, não há uma previsão para o sismo, a não ser que haja um evento de sismo subsequente, sempre na mesma zona, em que nos possa trazer alguns dados que nos possa prever que algo vai acontecer e preparar-nos antecipadamente. Agora, é evidente, temos que ter planos bem articulados com todas as instituições, fazer um levantamento exaustivo de todos os meios e recursos existentes em cada concelho, porque também sabemos que não sabemos qual é o concelho que vai ser afetado, ou a zona que vai ser afetada, mas também sabemos que não vai ser todos os concelhos afetados, ou seja, de forma simultânea, e portanto há que ter uma preparação antecipada de planeamento, de articulação entre entidades, para que quando chegar o dia que infelizmente aconteça, nós estaremos preparados. É evidente que, como lhe disse, uma catástrofe só é uma catástrofe quando não temos mais recursos para oferecer, e aquilo que nós tentamos sempre é que nunca esgotemos os recursos para oferecer à população, seja lá em termos de sismo, seja aqui em termos de incêndios florestais ou os outros riscos a qual a região autónoma da Madeira está sujeita. José Oliveira Dias, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim, em especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.